Bom dia a todos, estando composto do egrégio plenário. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares do outro procurador. Cumprimento aqui os advogados presentes. Também os cumprimentos aos nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.204. Não foi apresentada nenhuma manifestação para alguma retificação, portanto, declaro aprovada. Tem nenhum pedido, né? Então, em julgamento, 2 da pauta, o processo 61.672, embargo de declaração e representação. Embargante Célio Porfírio de Souza, embargado do Ministério Público, Dr. Paulo César Alves Sodré, o relator, a quem é honra de conceder a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Cecílio Porfírio de Souza, em face do acórdão de folhas 132 e 140, que por unanimidade negou o provimento ao recurso precedente, que manteve íntegra a sentença que reconheceu a prática de propaganda extemporânea, aplicando-lhe a sanção pecuniária. Aduz que o referido decisum está eivado de dúvida, obscuridade e omissão, uma vez que o embargante não seria o proprietário do veículo que carreava a propaganda eleitoral, requerendo, assim, a reforma do acórdão para que seja excluído do polo passivo da demanda e retirada a multa respectiva. Contra razões do Ministério Público Eleitoral, onde pugna pelo desprovimento dos presentes aclaratórios. É o relatório. As palavras do outro procurador. Senhor presidente, mantenho o parecer pelo desprovimento. Mantido o parecer. Como relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Cecílio Porfírio de Souza, face ao acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral por ele interposto. Inicialmente, convém lembrar que o artigo 535 do CPC dispõe que os embargos de declaração são permitidos quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido o ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Sendo assim, não vislumbram no acórdão os vícios apontados pelos presentes embargos declaratórios. O entendimento adotado pela Corte Eleitoral foi ato decisório devidamente fundamentado. Aclara-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações formuladas pela parte quando já tem encontrado razão suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco responder um a um todos os seus argumentos. Ademais, o acórdão questionado se pronunciou acerca da matéria sobre a qual se resignou o embargante. Vejamos, peço vênia para ler apenas o primeiro parágrafo da transcrição. Com o intuito de provar a venda do veículo, o recorrente juntou em sede recursal o documento de folha 125, certificado de registro de licenciamento de veículo, em nome de Jeová Pimenta Ribeiro. Deixo de considerar tal documento por duas fundadas razões. A primeira, porque não se admite ajuntar documentos em fase recursal, conforme dispõe o artigo 268 do Código Eleitoral, salvo a previsão legal contida no artigo 270 do mesmo Código e que não se aplica ao caso concreto. A segunda, porque o certificado de registro e licenciamento de veículo, juntado com as razões recursais, nada mais é do que o desdobramento da autorização para a transferência de propriedade de veículo, o qual, como se viu, embora datado de 10 de abril de 2012, só teve a sua firma reconhecida em 11 de agosto de 2014, após notificação do recorrido para se defender nesses autos. Frise-se ainda que, segundo o princípio da livre convicção motivada, tem-se que o magistrado forme o seu convencimento de modo independente, não sendo obrigado a decidir de acordo com o que a parte deseja, pois é livre de decidir quanto ao direito e à justiça dado ao caso concreto. Na realidade, o que se percebe é que a representante, ora recorrente, insiste em ver reapreciada a causa, tentando a todo modo prevalecer o seu entendimento acerca do direito que deveras não foi reconhecido, e isto, em sede de embargos, não se faz possível.
Nesse sentido, trago ao lume o entendimento anotado pelos tribunais pátrios, que peço venha para não lê-los. Destarte com tais considerações, conheço dos presentes embargo e declaração para, no entanto, negar-lhe provimento por ausência de qualquer omissão, contradição e definição inadequada ao direito aplicável, mantendo em totum o acórdão. É como voto. Obrigado, doutor. Doutor, posso ler só para uma breve retificação? Me parece que Vossa Excelência havia lido o nome do embargante como Cecílio. Desculpa, Célio Porfírio de Souza. Só para efeito de correção ali, o cara da... É Célio. É Célio. Obrigado. Algum voto divergente? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Três da pauta. Processo 48.606/2012, recurso eleitoral de prestação de conta, recorrente Elci Félix Furtado e recorrido Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Elci Félix Furtado, candidato a vereador em Juruena, eleições 2012, contra a sentença que desaprovou as suas contas de campanha. O recorrente alega em síntese que as irregularidades apontadas não comprometem a análise das contas prestadas. Juntou os extratos bancários desde a abertura da conta corrente para a campanha até o seu encerramento, que não houve irregularidade na prestação de contas apresentada, mas apenas erro quanto à sua forma de apresentar e que não houve captação ou gastos ilícitos de recursos, pois a prestação de contas ocorreu de maneira satisfatória. Requer o provimento para que sejam aprovadas as contas de campanha, ainda que com ressalvas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade. Caso seja ultrapassada a preliminar, opina-se pelo seu desprovimento. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente eminentes pares, eu estou acolhendo o parecer ministerial na preliminar, tendo em vista que a sentença foi publicada no dia 20 de março de 2014 e o recurso somente foi interposto no dia 25 de março do mesmo ano. Portanto, de acordo com a legislação que trata do tema e prevê o prazo de 3 dias para recurso, o recurso em análise é intempestivo. Razão disso, acolho a preliminar para reconhecer a intempestividade do recurso como voto. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, o processo número 42.040/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de vereador, recorrente Débora Xavier Nunes e recorrido Ministério Público. Também o doutor Pedro Francisco é o relator. Recurso eleitoral interposto por Débora Xavier Nunes, candidata a vereador em Colniza, eleições 2012, contra a sentença que desaprovou as suas contas de campanha. A recorrente alega em síntese que a ausência de assinatura configura mera irregularidade de natureza formal que não prejudica a análise da sua documentação. Aduz que a intempestiva prestação de contas parcial não tem um condão de desaprová-las, haja vista a regularidade das mesmas. Afirma que está devidamente comprovada em suas contas a origem dos recursos arrecadados. Alega que as irregularidades apontadas na documentação apresentada não implicam na desaprovação das contas. Requer, então, a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Senhor presidente, mantenho o parecer. A sentença merece ser mantida, senão vejamos. A questão cinge-se à obrigatoriedade de todo candidato dar transparência à sua campanha eleitoral, registrando a arrecadação e a aplicação dos recursos financeiros obtidos em conformidade ao disposto no ordenamento. Esse dever está previsto no artigo 60 da Resolução TSE que trata do tema e que eu transcrevo aqui em meu voto. Prossigo
No caso, o relatório preliminar para expedição de diligências constatou, na prestação de contas da recorrente, omissão no preenchimento do campo destinado à assinatura do administrador financeiro e do candidato, ausência dos canhotos dos recibos eleitorais, dos comprovantes de recibos de notas fiscais, irregularidade nos recursos provenientes de doação de terceiros, bem como nos recursos próprios, divergências nas doações declaradas, extrapolação do limite de gasto, registro de despesas pagas em espécie, mas sem registro na tela de fundo de caixa. A candidata não cumpriu os procedimentos ditados na referida norma. Não obstante, suas contas não foram reprovadas de imediato. Foi deferido o prazo de 72 horas para que a recorrente retificar sua prestação de contas, fazendo os devidos esclarecimentos e sanando as falhas apontadas. Ocorre que a mesma quedou-se inerte, já que intimada não apresentou os documentos requeridos. Assim, ao contrário do afirmado pela recorrente em seu apelo, não se trata de mera irregularidade de natureza formal. As falhas encontradas na sua prestação de contas, há vícios insanáveis que sequer ensejariam a possibilidade de retificação, uma vez que comprometem a lisura da campanha da candidata. De fato, as várias inconsistências e divergências encontradas na prestação de contas da candidata inviabilizam uma correta fiscalização, ensejando sua total desaprovação. Para legitimar as doações recebidas, são imprescindíveis os recibos eleitorais, sem os quais a prestação de contas padece de vício grave e insanável, ficando comprometida a transparência das mesmas. Transcrevo o entendimento nesse sentido e, ao final, eu estou concluindo no sentido de negar provimento ao recurso eleitoral interposto por Débora Xavier Nunes, acompanhando o parecer ministerial. É como voto. O relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Relator, senhor. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 5 da pauta, processo 45.594/2012, recurso eleitoral, notícia, crime, desobediência, lei seca, recorrente Ministério Público, recorrido Fábio Salles Florense. Doutor André Luiz Posetti, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que mandou arquivar o feito. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Fábio Salles Florencio, com base no artigo 347 do Código Eleitoral, em face de ter descumprido determinação constante em portaria expedida pela Justiça Eleitoral. Foi designada audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu em face da ausência do acusado. A audiência foi redesignada e novamente não ocorreu, em virtude de não haver defensor para patrocinar o acusado, sendo mais uma vez redesignada, e desta vez não aconteceu devido à ausência da magistrada que atuava em substituição e que na data encontrava-se na comarca de Dom Aquino. Proferida a sentença, o juiz Acó entendeu que a venda de bebida alcoólica no dia das eleições não é crime tipificado em lei e não houve por parte do réu, ora recorrido, Fábio Salles Florencio, o cometimento de crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, determinando assim o arquivamento do feito com fundamento nos artigos 397 e 386 do Código de Processo Penal. O Parquê Eleitoral recorreu da decisão, sustentando a nulidade do processo em virtude de ter o magistrado proferido sentença em momento não previsto pela legislação penal, ou seja, criou este momento de acordo com a sua vontade. Argumenta que não se imputou ao recorrido crime por vender bebida alcoólica e sim por descumprir determinação da Justiça Eleitoral, que consistia em não vender bebida alcoólica no dia da eleição. Pugna ao final pelo provimento do recurso para anular a decisão recorrida e dar regular prosseguimento ao feito,
como determinado no despacho de folha 55. O recorrido não apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Qual é o douto parecer? Senhor presidente, mantenho o parecer. Mantido o parecer. O recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade. Como relatado, o Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia em face do Fábio Salles Florencio, em virtude de ter descumprido a determinação contida na portaria do juízo eleitoral, tendo realizado a venda de bebida alcoólica no dia das eleições. O magistrado Acó entendeu não estar caracterizado o crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral e corroborou com esse entendimento. E eu corroboro com esse entendimento. O referido artigo, que transcrevo abaixo, refere-se ao descumprimento de diligências, ordens ou instruções que foram dadas pela Justiça Eleitoral, de forma direta e individualizada, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há que falar-se em cometimento de crime pela evidente afronta ao princípio da reserva legal e disciplina que não existe crime sem lei anterior que o defina. Esse também é o entendimento adotado pela Justiça Eleitoral. Trago aqui a resto do TRE de Rondônia, da lavra do eminente desembargador Joacir dos Santos Loura Júnior, e prossigo. O recorrente alega a nulidade do processo em face de ter o magistrado proferido sentença em momento inoportuno. Entretanto, não merece guarida a alegação em que pese não ter sido realizada a audiência de instrução, bem como aponta o douto Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, tendo o magistrado formado a sua convicção acerca da absolvição sumária, e é irrazoável exigir a defesa preliminar, podendo ela ser dispensada em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da razoabilidade e proporcionalidade. Desta forma, em harmonia com o parecer ministerial, afasto a alegação de nulidade do processo em face da atipicidade da conduta praticada pelo recorrido e estou votando pelo desprovimento do recurso. Como voto, senhor? Voto do desembargador Maria Helena. Não acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Porque, pelo parecer ministerial, doutor André, tem uma preliminar de nulidade do processo, foi julgado em conjunto com mérito. Então, o tribunal, por unanimidade, não rejeitou, né, a preliminar. Negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, considerando que a preliminar confunde com o mérito. O 6 da pauta, processo número 66.868/2014, agravo contra a decisão proferida no processo. Então, investigação judicial eleitoral. Agravante Ministério Público, agravado Alisson Santos Guimarães e Hilton Coelho Pereira. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar com efeito ativo e suspensivo interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, que negou o novo pedido de quebra de sigilo bancário de terceiros envolvidos na campanha eleitoral e dos agravados, bem como negou o desentranhamento de documentos juntados no processo principal e o pedido de suspensão processual. Tal pedido de quebra de sigilo foi apresentado em sede de diligências complementares pelo ora agravante e pelo Partido Democratas de Várzea Grande, que propôs a ação de investigação judicial eleitoral em desfavor dos ora agravados. O agravo foi instruído com cópia da decisão interlocutória proferida na zona eleitoral e da prestação de contas que foi aprovada com ressalvas neste tribunal. O agravante alegou que a ação de investigação eleitoral foi proposta com base no artigo 30A da Lei 9.504, em virtude da existência de indícios de condutas ilegais dos agravados na arrecadação e nos gastos de campanha nas eleições de 2012. Alegou ainda que as irregularidades foram detectadas na prestação de contas dos agravados, tendo esta sido reprovada na instância singela e aprovada com ressalvas em sede de recurso. Contudo,
as irregularidades não foram sanadas. Salientou que na exordial da AGE foi solicitada a realização de diversas providências, dentre as quais a quebra de sigilo bancário de diversas pessoas físicas e jurídicas, tendo havido a indicação do envolvimento de cada uma nas irregularidades apontadas. Ressaltou que, em harmonia com o posicionamento do representante do Ministério Público Eleitoral, o ilustre magistrado determinou a realização das diligências requeridas, inclusive a quebra de sigilo bancário. Contudo, tal decisão foi suspensa por uma liminar concedida por esta Corte na ação cautelar número 241/08/2013, ao fundamento da prematuridade da decisão que determinou a quebra do sigilo. Destacou que, com a concessão da liminar em sede de agravo regimental, foram retiradas dos autos as informações correspondentes à movimentação financeira dos agravados e dos diretamente envolvidos, restando apenas a prova pericial produzida, que demonstrou, dentre outras diligências, que o custo mínimo do material audiovisual produzido para a realização da campanha eleitoral supera de forma significativa o montante declarado na prestação de contas. Demonstrou que, na prestação de contas, os ora agravados informaram que, na produção de todo o material audiovisual da campanha, foi gasto um montante de R$ 72.170, sendo que o laudo pericial trouxe ao juízo o valor atual de mercado, ficando a produção dos vídeos veiculados pelos agravados no montante de R$ 424.000. Destacou que, com o fim da instrução processual e diante das comprovações dos fortes indícios de que os valores supostamente gastos durante a realização da campanha eleitoral foram subfaturados, tanto o autor da AGE, Partido Democratas, como o Ministério Público Eleitoral requerem novamente a quebra do sigilo bancário dos agravados, bem como dos envolvidos diretos na campanha eleitoral, concedendo-se assim o efeito ativo almejado no presente agravo. Requeriu ainda que o recurso inominado agravo seja admitido ante a necessidade urgente de reexame necessário da matéria e a concessão da suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se o sobrestamento do decisum que declarou encerrada a instrução probatória e ordenou ao Ministério Público que apresentasse as alegações finais em 2 dias, liminar concedida, em parte, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juiz Lacó, contra razões apresentadas em que os agravados alegam que a quebra de sigilo bancário é uma medida excepcional e, como tal, deve ser autorizada apenas em casos extremos, em que haja elementos concretos que configurem sua premente necessidade, o que não se verificou no caso em questão, como salientado pelo magistrado de instância singela. O douto Procurador Regional Eleitoral opinou pela cassação em parte da decisão atacada para resguardar os efeitos da decisão interlocutória primitiva e dos acórdãos proferidos por este regional nos autos de ação cautelar já nominada. Opinou ainda pela reforma em parte da decisão censurada para que seja determinada a quebra de sigilo dos dados bancários dos agravados, Sr. Eduardo Balbino Ferreira, e da empresa Márcio Nunes ME Produção em Vídeo, relativa ao período de 10 de junho de 2012 até a data de diplomação dos eleitos. É o relatório, senhor presidente. As palavras do outro procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido o parecer. Vamos lá, mais uma vez esse assunto. Conforme salientado no relatório deste voto, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de liminar com efeito ativo e suspensivo contra a decisão interlocutória proferida pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral, que negou novo pedido de quebra de sigilo bancário de terceiros envolvidos na campanha eleitoral e dos agravados, bem como negou o desentranhamento de documentos juntados no processo principal e o pedido de suspensão processual. A jurisprudência do Tribunal Eleitoral deixou assentado o posicionamento no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no curso das representações eleitorais, regidas pela Lei Complementar 6490, ao argumento de que a matéria decidida não está sujeita à preclusão, conforme se observa dos julgados abaixo. Que eu peço vênia para não lê-los, uma vez que está disponível apenas o último. Contra a decisão interlocutória em sede de ação de investigação eleitoral não cabe agravo de instrumento. Essa é a regra. Por outro lado, os tribunais pátrios têm admitido exceções à regra da retenção quando demonstra a existência de situações excepcionais, a saber, a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, o perecimento do direito ou ainda a prejudicialidade do próprio recurso, conforme nos orientam os julgados abaixo. E aí eu peço vênia novamente para não ler todas. Apenas o último. Os recursos especiais interpostos com a decisão interlocutória em processo de conhecimento ficarão retidos, salvo se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação. E prossigo. Na espécie,
O equívoco da decisão agravada restou demonstrado em razão da afirmação de que não seria mais cabível a quebra de sigilo bancário ante a aprovação da prestação de contas de campanha de Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira. Entretanto, tal fundamentação não merece guarida, posto que estamos diante de situações diversas. De um lado, este regional aprovou com ressalvas a prestação de contas de campanha apresentada pelos agravados, de acordo com as informações prestadas unilateralmente por eles. De outro lado, o que é objeto de análise da ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Partido Democratas em favor dos agravados, é a existência de indícios de irregularidades e de omissão de informações na anulida prestação de contas. Por razões óbvias, se houve a prática de alguma irregularidade, os ora agravados nunca as lançariam em sua prestação de contas de campanha, e é exatamente isso que está sendo analisado na AGE. Aliás, a existência de indícios de irregularidades na aludida prestação de contas foi detectada na prova pericial produzida na AGE, acima identificada conforme informado pelo agravante. Vou ler apenas a parte negrito, restando apenas a prova pericial produzida, onde se demonstrou, dentre outras divergências, que o custo mínimo do material audiovisual produzido para a campanha eleitoral supera significativamente o montante declarado na prestação de contas. A propósito, o equívoco da decisão agravada foi bem demonstrado pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trecho do aludido parecer. A uma, porque no processo de prestação de contas o cerne é a análise contábil, ao passo que na representação por arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, o mote é desnudar a realidade das campanhas eleitorais capciosas. E prossigo continuando na parte negrito. A duas, porque o processo de prestação de contas é apresentado para análise e julgamento de acordo com as informações prestadas pelo próprio candidato. Trata-se de dados e documentos produzidos de forma unilateral. Logo, evidente que eventuais omissão ou maquiação de receitas e despesas de campanha não irão para constar na contabilidade, porquanto aquilo que o candidato mais almeja é exatamente esconder as irregularidades por ele praticadas. A três, porque o rito de processamento na prestação de contas não permite dilação probatória. Representante e representados estão em pé de igualdade, cada qual podendo requerer a produção de provas que entender necessárias para demonstrar suas alegações. É permitido até mesmo aos julgados determinar de ofício diligência para a melhor elucidação dos fatos, já que aqui o interesse público na demonstração da lisura do processo eleitoral prepondera sobre o interesse mesquinho e egoísta das partes. A quatro, porque no caso particular dos autos, as irregularidades descortinadas no processo de prestação de contas dos agravados e que foram afastadas pelo órgão plural desse egrégio sodalício são diversas das que são imputadas na representação eleitoral, o que evidencia ainda mais o nefasto caráter teratológico da decisão censurada. Esses são os apontamentos feitos pelo procurador eleitoral. E prossigo, ademais disso, a decisão interlocutória analisada traz prejuízos para a instrução processual, em virtude da existência de duas decisões interlocutórias proferidas pelo mesmo juiz, todavia divergentes quanto à necessidade de quebra de sigilo das pessoas indicadas na AGE, que tramita pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, e das pessoas listadas neste processo. O juiz ACO havia determinado a quebra do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas em 22 de agosto de 2013, a qual foi suspensa por liminar concedida na ação cautelar por este sodalício, que foi extinta sem resolução do mérito, conduzindo à cassação da liminar e à restauração dos efeitos da decisão anteriormente concedida e então suspensa, tendo o acordo 24447 transitado em julgado. Ainda convém ressaltar que o juiz ACO não revogou em nenhum momento a decisão primitiva que determinou a quebra de sigilo, até mesmo porque esta estava sob a apreciação desta corte na ação cautelar já nominada, aforada pelos agravados. O retorno das provas obtidas com a quebra do sigilo bancário foi determinado pelo acordo 24223, que extinguiu a cautelar, conforme se observa dos trechos abaixo. E consta a manifestação do Dr. Pedro Francisco, mas veja só, se extinguirmos aqui a cautelar e as provas permanecerem fora do processo, é como se nós tivéssemos dado provimento à cautelar, porque o objetivo da parte era retirar do processo essas provas, e nós não estamos aceitando essa pretensão aqui porque não há condições da ação. O Dr. André Posetti manifestou assim: atendendo aí as observações feitas pelo eminente Dr. Pedro, acompanho o relator com as observações do voto do Dr. Pedro, sendo acompanhado pela desembargadora Maria Helena, pelo Dr. Agamenon. E o desembargador Juvenal ainda faz a seguinte manifestação: o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade para extinguir o efeito sem resolução do mérito nos termos do voto do relator em consonância com o parecer.
Ademais, acolhida a questão de ordem que foi acompanhada pelo doutor relator para que as provas retornem aos autos principais. Prosseguindo, a determinação do retorno das provas nos autos principais foi confirmada pelo acórdão, que rejeitou os embargos opostos contra acórdão 24.223, a saber, retorno aos autos a qual a providência decorrente de extinção do processo cautelar, simples devolução das provas extraídas por conta da liminar anteriormente concedida em favor dos horas embargantes, trecho da ementa agora lido. O agravante justifica a necessidade da quebra de sigilo das pessoas por ele listadas com os seguintes argumentos. Com efeito, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a campanha de seus mandatários, de que maneira esse financiamento se deu e como os gastos foram realizados. Nesta seara, impõe-se a transparência absoluta, se isso não é o possível exercício pleno da cidadania, já que se estaria subtraindo do cidadão informações necessárias para a formação de sua consciência político-moral, para apreciar a conduta de seus representantes e até mesmo para exercer seu direito sagrado de sufrágio. Assim, visando assegurar o interesse público e a lisura do pleito eleitoral de 2012, é necessário que esta Corte de Justiça venha reformar a decisão, determinando a quebra do sigilo bancário no período compreendido aqui dito, especialmente para que tais informações sigilosas já estão sob a guarda do cartório da 58ª Zona Eleitoral, bastante somente abrir os envelopes e juntá-los aos autos para ter concluído a instrução processual, assegurando o devido processo legal com a realização do contraditório da ampla defesa. Com a devida vênia das opiniões contrárias, creio que assiste razão ao agravante, eis que, diante da existência de indícios da prática de irregularidade no financiamento da campanha dos agravados, o caminho a ser trilhado é a investigação completa dos fatos. Ademais, o processo é um caminhar para a frente, se demonstrada inicialmente a existência de elementos para a quebra do sigilo bancário das pessoas elencadas no inicial da AGE e das pessoas solicitadas no presente agravo, tal medida deve ser levada a efeito. Obviamente, o magistrado de primeira instância tem a liberdade para, se entender melhor, se mudar de opinião, revogar a decisão que determinou a quebra de sigilo, haja vista o princípio do livre convencimento do juiz. O que a sociedade e o mundo jurídico esperam é que a decisão de revogar o primeiro decision, que determinou a quebra, seja fundamentada no mesmo nível ou em nível mais elevado que a primeira, que está sendo revogada. Os elementos de convicção que levaram à conclusão pela desistência da quebra do sigilo devem ser igual ou ainda mais relevantes que aqueles brilhantes fundamentos lançados na decisão que determinou a quebra, e isso este magistrado não observou na decisão agravada, eis que esta pautou-se basicamente na circunstância de a prestação de contas de campanha dos agravados terem sido aprovadas com ressalvas. Com a devida licença, conforme explanado acima, esse argumento é falho e conduz a um equívoco da decisão de instância singela. Oportuno destacar que lembro-me de que a decisão que originariamente determinou a quebra do sigilo bancário foi devidamente fundamentada e extremamente coerente com os indícios constantes do caderno probatório existentes nos autos da AGE. Além disso, diante dos argumentos acima, penso que as investigações devem ser levadas a cabo, pois é direito da sociedade saber o que de fato aconteceu na campanha eleitoral dos agravados, até mesmo para que os eleitores do município de Várzea Grande, os principais interessados, possam se inteirar da solução da presente demanda, sob pena, sem esse E aí, né? Eu já tinha corrigido inclusive isso, de termos a configuração de um dano irreparável ou de difícil reparação, caso não haja o descortinar dos fatos com a devida produção probatória. O direito público primário exige que a situação seja passada a limpo e reste demonstrado quem, de fato, tem razão, o representante do Partido Democrata de Várzea Grande ou os representados Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira. Por outro lado, no dia 3 do corrente mês, o juiz Acó, diante do trânsito em julgado do acordo que extinguiu sem resolução de mérito a ação cautelar, determinou a juntada ao processo principal dos documentos obtidos em função da quebra do sigilo das pessoas elencadas na petição inicial da AGE, antes suspensa pela ação cautelar. Com essas considerações, ratificando e complementando a decisão liminar, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e dou provimento ao presente agravo para reformar a decisão guerreada que declarou encerrada a instrução probatória e ordenou a apresentação das alegações finais, confirmando a decisão originária que determinou a quebra do sigilo das pessoas elencadas na inicial. Conceder o efeito ativo requerido, determinando a quebra do sigilo dos agravados Wallace dos Santos Guimarães, Wilton Coelho Pereira, Eduardo Balbino Ferreira, da empresa Márcio Nunes M.E. Produção e Vida, determinar que a quebra de sigilo seja realizada observando-se o período de 10/6/2012 a 31/12/2012, conforme requerido pelo agravante. E quero deixar registrado aqui que, não obstante a mídia ter
salientado em diversos momentos que o magistrado da comarca de Várzea Grande teria se insurgido contra a determinação do tribunal, que ele teria descumprido decisões desse tribunal. Na verdade, em nenhum momento ocorreu isso. Ele teve a cautela de aguardar os trânsitos em julgado das decisões prolatadas por esse egrégio tribunal, de maneira que em nenhum momento houve a notificada e a maliciosa desobediência imputada ao magistrado da 58ª Zona Eleitoral, doutor Otávio Vinícius Peixoto. É como voto, senhor presidente. No voto, doutor André Posetti. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do relator. Embaixadora Maria Helena. Acompanho, eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutora Agamenon. Com o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Sete da pauta, processo 103.631/2012, recurso eleitoral, prestação de conta, Comitê Financeiro. Recorrente, Comitê Financeiro Municipal do Partido Social Democrata de Colíder. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo Comitê Financeiro Municipal Único do Partido Social Democrata de Colíder contra a decisão do juízo da 23ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas do recorrente relativas às eleições de 2012. A sentença apontou as irregularidades que estão nominadas aqui, de número de 5, que estão devidamente descritas no meu voto. Fundamentado nas irregularidades acima, o magistrado Lacó julgou desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente por entender que, constatada a existência de falhas que comprometem a prestação de contas, essas devem ser desaprovadas. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença deve ser modificada, tendo em vista que não houve causa para a rejeição das contas, já que elas foram prestadas de forma regular. Apresenta em sede recursal extratos definitivos de setembro a dezembro de 2012. Alega ainda que a divergência ocorrida no item 2 foi erro de digitação e apresenta o recibo referente àquela despesa, a folha 351. Quanto à alegada inconsistência referente à doação do partido PSD estadual, afirma que não procede, vez que os documentos constam das folhas 270/271 dos presentes autos. O Ministério Público Eleitoral, na primeira instância, em suas contrarrazões, manifestou-se apenas acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso. A outra Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença atacada. É o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Eu enumero aqui novamente as irregularidades que foram apontadas e que deram ensejo à sentença de primeiro grau. E digo que, de fato, algumas das irregularidades apontadas foram sanadas, como é o caso da doação realizada pelo PSD estadual ao prestador de contas, item 1 e 2. Quanto às demais, no meu voto eu explicito que elas permanecem e que dariam, sim, em consonância, inclusive com o parecer ministerial, seja a negativa, a negar o provimento a esse recurso, mantendo em totum a bem lançada sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. O voto está à disposição. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição também, senhor presidente. Como voto? Consulto aos ministros pares se há algum pedido de esclarecimento. Estou de acordo. Estou de acordo. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, processo 15.690/2011, prestação de conta de partido político requerente. Percival dos Santos Muniz, relator, doutor Agamenon. Traz prestação de contas anual do Partido Socialista, PPS, Partido Político Socialista, PPS, relativo ao exercício financeiro de 2010. Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria ponderou pela intimação do requerente para sanar as irregularidades detectadas no parecer preliminar.
devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte. Em manifestação conclusiva, a CCIA emitiu parecer pela desaprovação das contas em exame em razão das seguintes irregularidades que se encontram devidamente enumeradas no relatório, num montante de 10. Embora intimado, a partir do requerente, como eu disse, nada manifestou. Da outra Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 334 e 337, manifesta pela desaprovação da prestação de contas ao relatório, senhor presidente. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando ao final pela desaprovação das contas referentes ao exercício 2010 do Partido Socialista, Partido Popular Socialista, PS, aplicando-se à espécie a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses. Eu voto ele, em razão de ter sido constatadas 10 irregularidades, é um pouco longo, mas estou à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Bem, consulto se há algum pedido de esclarecimento. Proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Popular Socialista referente ao exercício de 2010, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 9 da pauta, processo 87.512/2012, embargo de declaração e recurso eleitoral. Embargante Paulo Eduardo Pereira dos Santos. Embargado, coligação Continuidade e Progresso. Doutor Lídio Modesto é o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Eduardo Pereira dos Santos, buscando a modificação do acordo número 24.259, por pretensa existência de contradição. O acordo em questão deu parcial provimento ao recurso interposto pela coligação Continuidade e Progresso, cassando a sentença, reconhecendo a prática de captação ilícita de sufrágio e determinando a cassação do diploma de vereador do recorrido Paulo Eduardo Pereira dos Santos, bem como aplicando multa no grau mínimo de 1.000 FIRs, nos termos do artigo 41A da Lei 9.504/97. O embargante alegou que o acordo acima citado considerou os depoimentos judiciais para alguns fatos, como aqueles prestados pelas testemunhas Wellington Fernandes Borges e Laudicreia Alves Cardoso, todavia deixou de considerá-los para outros, como os depoimentos prestados pelas testemunhas Kleber Wagner da Silva e Paulo Eduardo Pereira dos Santos. Alegou ainda que a qualidade do eleitor de Bruno Moreira dos Santos, beneficiário do transporte regular, não foi comprovada, nem a ausência da capacidade eleitoral ativa de Wellington. A embargada coligação Continuidade de Progresso apresentou contra-razões às folhas, aduzindo que o ilícito cometido pelo candidato, o embargante, restara sobejamente comprovado, sendo analisado com especificidade quando do julgamento, inexistindo qualquer omissão ou dúvidas, sendo que o caráter infringente tem caráter meramente protelatório. O doutor Procurador Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, é o relatório. Escolha o doutor parecer. Senhor presidente, mantenho o parecer. Mantido o parecer. Bom, o voto é longo, mas, embora substancioso, ele encontra-se à disposição dos eminentes pares. Eu destaco que eles são tempestivos, né? Mas eu entendo que, assim como viu nos autos o representante do Ministério Público, né? O embargante, embora critique as teses constantes de julgamento, não trouxe nos autos demonstração de existência de contradição no deciso. Ele pretende, então, somente revolver matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Antes posto, senhor presidente, eu conheço dos embargos, todavia os rejeito. Como voto? Algum voto divergente? Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Aquele da sessão passada que ele entregou, aquele lá dói. Então, encerrada a pauta judiciária e não havendo administrativa, passo a palavra ao doutor diretor-geral e ao eminente secretário
Judiciário para informação a respeito dos processos de prestação de contas que foram recebidos, já distribuídos. Senhor presidente, senhores membros, senhor procurador, é apenas um balanço geral, né, que a Coordenadoria de Controle Interno fez na data de ontem. Mato Grosso, no geral, de 463 processos esperados para a prestação de contas, foram entregues até ontem, às 19 horas, 355 processos, que representam 76,67%. A média nacional, só para conhecimento, é de 70%. Né? Então, nós estamos um pouco acima da média. O único estado que apresentou um pouco mais que o nosso foi Rio Grande do Sul, com 79%. No caso de Mato Grosso, 100% dos candidatos a governador apresentaram as suas prestações de contas, e a média nacional é 74,43%. Para o cargo de senador, 85,71% Mato Grosso, a média nacional 85,03%. Deputado federal, 74,34% Mato Grosso e 72,27% a média nacional. E deputado estadual, 76,86% Mato Grosso e 69,01% a média nacional. Vou passar, senhor presidente, para o secretário judiciário, que tem a questão das autuações. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros, nós entregamos também um relatório em que, de acordo com aquele critério estabelecido pela presidência da Corte de diplomar os eleitos e até 2 suplentes, a relação dos processos vinculados a cada relator. Lembrando que a distribuição desses processos de prestação de contas ocorreu com a primeira parcial. Então, o número de processos que foi atribuído a cada relator é uma questão mesmo de sorte, de acordo com o resultado. Então, a distribuição aconteceu com a chegada da primeira parcial e agora apenas encartamos a prestação de contas final a esses processos já distribuídos. O prazo final para julgamento e publicação dos eleitos é dia 11 de dezembro e a presidência vai fazer, vai se empenhar juntamente com os senhores para julgarmos os 2 suplentes também pelos cargos proporcionais. Também os senhores receberam um convite da SGP com relação a um evento que teremos dia 10. Isso, né? Convido a todos para participar desse evento, pelo menos na abertura, depois nós vamos abrir a sessão. Ficam todos convidados, onde terá o palestrante, servidores nossos aqui. Segunda. Vamos ver se abrimos no horário para possamos vir para a sessão. E às 11 horas terá uma palestra de um renomado aí. Também fica todos convidados. Continua aberta a palavra. E aí, com relação às distribuições, fica aí aos senhores, a presidência vai estar à disposição de como os senhores montarão a estratégia para que possam julgar na data prevista em lei, prestando todo o auxílio, vendo a necessidade de colocar algum para auxiliar na assessoria. Então, fica a critério dos senhores até fazer a indicação. Do mesmo sistemática do registro. A expectativa, com a conversa que nós tivemos com o coordenador de controle interno, é que esses processos sejam encaminhados
encaminhados para os gabinetes no finalzinho de novembro, início de dezembro. Que agora nós estamos na fase de análise, né? Foi montada uma força-tarefa, então o prazo realmente é curto, o prazo para julgamento, para eventuais... E uma novidade também, que nesta prestação de contas, a resolução estabelece a exemplo do registro de candidatura, uma impugnação, que é algo novo, a gente não sabe o que vai acontecer. O Ministério Público, os partidos, assim que é publicado um edital... Também a presidência está à disposição do Ministério Público para colocar a estrutura aqui à disposição tal como fora feita na registro de candidaturas. Pode ser algo novo, né? Não tem uma definição. Eu acredito que seja dessa mesma forma. Agora, o calendário das sessões de dezembro, vai centrar mais sessões. Depende. Vivo até duas datas para poder decidir isso aí. E agora, essas as próximas 2 semanas, não tem nada relacionado à ponta, né? Doutor Douglas, na verdade, esse edital que é publicado no DJI, ele tem um link. O senhor clica nesse link e vai na conta, que é eletrônica. Mas não vai ter o relatório ainda. Mas o relatório do setor daqui ainda não vai ter. Não estou incentivando o senhor a impugnar, estou dizendo que os meios para impugnação estão nesse... A gente espera que não... Nós criamos esse mecanismo com o SEDP, né? Menino solteiro, né? Mas solteiro, mora sozinho. Vai ficar até se guarda fazendo Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Os agradecimentos a todos e aos nossos servidores.